Olá, seja bem-vindo aqui ao canal. E antes de você assistir a sua aula, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, inscreva-se no canal para receber todos os vídeos semanais e também compartilhe o link deste vídeo com pessoas que você conhece que querem aprender inglês, que querem melhorar o inglês. São infinitas as possibilidades. Se você assistiu esse vídeo, gostou dessa aula, gostou da forma como eu ensino, quer aplicar esse conteúdo, quer ter aulas particulares ou até mesmo aulas em grupo, entre em contato comigo através do meu WhatsApp. E o link tá aqui, ó, do lado. Você pode escanear esse QR Code e vai dar direto lá no meu WhatsApp, onde nós vamos estar te atendendo e descobrindo a melhor opção para você aplicar e aprender esse conteúdo. Se você não conseguir escanear esse QR Code, você pode entrar através do link que está na descrição. Mas agora você pode assistir a sua aula, estudar bastante em casa. Vamos embora! Olá, querido aluno, seja bem-vindo aqui a mais uma aula do nosso curso de inglês com acompanhamento, né? Lembrando que aqui no curso a gente segue o seu ritmo, então se você ainda não se sente seguro o suficiente para memorizar as estruturas de passado, você sempre pode estar voltando e reassistindo as aulas e tirando dúvidas. Mas hoje a gente vai falar sobre o passado no inglês. Vamos nos situar. Nós falamos de presente, ou seja, situações que acontecem no nosso cotidiano ou que estão acontecendo neste momento. Então, se a gente for pensar numa linha do tempo, a gente tem passado, presente e futuro. A gente já estudou esse meio, onde a gente tem ações cotidianas, lá do presente simples, e do verbo to be, que é o ser ou estar. E a gente também já estudou coisas que estão acontecendo agora, neste momento, que é o present continuous. Antes, nós temos o passado, coisas que já aconteceram. E no inglês, quando nós falamos de coisas que já aconteceram e que nós sabemos que elas não têm conexão com o presente, que nós sabemos quando elas aconteceram ou que elas já finalizaram, a gente usa o passado simples, também conhecido no inglês como past simple. Recapitulando, pessoal, verbos, assim como no português, no inglês, são palavras de ação. E elas, no inglês, flexionam. Ou seja, a gente pode ter variações dos verbos para indicar alguns tempos verbais. No presente, você já lembra, você sabe que existe o conceito de verbo no infinitivo. Isso a gente tem lá na primeira aula, na primeira lesson do seu módulo 1. Os verbos no infinitivo, eles são aqueles verbos acompanhados com o to na frente. Esse tipo de verbo, a gente não consegue definir o tempo verbal dele. É simplesmente uma ação não conjugada. Não tem ninguém fazendo essa ação. Por exemplo, gostar. Eu sei quando isso aconteceu ou quem está fazendo, não. É o que a gente chama de infinitivo, no português e no inglês. E no inglês é representado pelo to na frente. E você já viu também que a gente utiliza bastante, principalmente quando eu tenho dois ou mais verbos dentro de uma frase. Geralmente o segundo verbo vai estar no infinitivo tradicional, né? Usando o to, certo? E quando a gente mexia nesse verbo, quando a gente colocava de fato alguém para fazer essa ação, o que a gente chama de conjugar, a gente tem os verbos conjugados no presente, em que alguém está fazendo essa ação. Então, eu gosto, I like. Eu não preciso mais do to. Afinal de contas, eu não estou dizendo eu gostar, eu estou dizendo eu gosto. Mesma coisa com comer, com beber. E aí você já sabe, a gente já estudou isso, tem aqueles auxiliares que a gente usa e tudo mais. Lembre que estamos falando de todos os verbos em geral. Nessa aula, a gente não vai ver verbo to be no passado. A gente vai ter uma aula só para falar de verbo to be no passado, ok? Aqui se encaixa naquele conceito de todos os outros verbos do inglês, certo? Muito bem. Lembre também que aqui, quando a gente tem uma terceira pessoa, a gente acrescenta o S no final do verbo. Terceira pessoa, he, she ou it. Lembra daquele grupinho? Pois bem, é dele que a gente está falando. Então, nós já começamos com o verbo ó, flexionando de duas formas. Perdendo to ou recebendo um S aqui no final, quando for necessário. Quando a gente vai falar de passado, a gente também vai flexionar o verbo no inglês. É ele quem vai para o passado, assim como no português. Então, quando a gente fala de verbos no infinitivo, aqueles que têm o to na frente, como eu disse, a gente não tem como definir em que tempo isso está acontecendo, pois não há ninguém fazendo essa ação. Mas, quando eu quero conjugar um verbo para o passado, alguém vai estar fazendo, na verdade, alguém
fez essa ação, isso já aconteceu, mas tem alguém ali dentro dessa oração. Por isso que eu vou simplesmente colocar quem fez a ação e o verbo no passado. I liked, you ate. I drank, you studied. Veja que todas essas frases estão no passado. Eu gostei, você comeu. Eu bebi, você estudou. Estão no passado, diferente de antes, que era eu gosto, você come, eu bebo e você estuda. Perceba que a gente só mudou o verbo e ele foi para o passado. Ou seja, pessoal, puxando o nosso mapa mental, você lembra que antes, no presente, a gente tinha dois grupinhos? A gente tinha esta galera e esta galera, o he, she, o it. Lembra disso? Que é aqui que a gente colocava o S no presente? Pois bem, agora a gente simplesmente vai colocar o verbo no passado para todo mundo, gerando um grande grupo. Ou seja, aqui não tem mais diferenciação. Eu simplesmente coloco o verbo no passado e pronto. Já flexionei a minha frase para o passado, que estava no presente e foi para o passado. Para negativas e perguntas, sim, vamos ter que utilizar auxiliar, assim como a gente utilizava o do, you, does lá no presente. Sendo assim, vamos ver um exemplo prático? Perceba este casal, eles estão assistindo TV, certo? They are watching TV. Mas a gente pode afirmar também, de acordo com o que diz o material, que eles assistem TV todas as noites. Isso é presente simples, é uma rotina deles. They watch TV every evening. A gente só botou watch, que é o verbo normal, no presente. Mas, se eu quiser dizer que eles assistiam ou eles assistiram TV ontem à noite, que a palavra yesterday é uma palavra de passado, é bom você já ir linkando isso. Frases que estão no passado, geralmente elas vão ter a conexão com o passado. Nesse caso é o yesterday. Então, eles assistiram TV ontem à noite. Este é o passado simples. Eu simplesmente peguei o meu verbo watch e coloquei watched. E, ou seja, esse é o passado simples, em que a gente coloca watched, seja para qualquer uma dessas pessoas. Se fosse eu assisto TV, I watch TV. No passado, eu assisti TV. I watched TV. Se fosse ela, no presente, seria she watches TV. Mas no passado, she watched TV. Ou seja, a gente vai colocar o verbo flexionado no passado para todas as pessoas, todos os sujeitos. Agora a gente vai entrar no conceito de verbos regulares e irregulares. Isso é essencial. Mas essa primeira parte foi só uma introdução, para você entender como funciona o passado no inglês. Ele é muito simples, é só flexionar o verbo. E a gente usa para todo mundo o mesmo verbo, que para mim é muito mais fácil. Você não tem que ficar pensando se é he, se é she, se é I, se é you. Todo mundo recebe verbo no passado. Mas aí é que tá. Como é que eu coloco o verbo no passado? A gente vai ver na próxima aula, ok? Te encontro lá. Se você gostou desse conteúdo, não esquece, curta, inscreva-se e compartilhe. Obrigada por assistir, obrigada por fazer parte dessa comunidade. A gente se encontra na próxima aula.